Bom dia, irmãos. Com a graça de Deus, que hoje nós damos início ao último trimestre do ano. Hoje é o primeiro domingo de outubro. E hoje nós iniciamos o último grupo de estudo do ano, do trimestre, com a revista Compromisso. Ela veio meio diferente, menorzinha, portanto as letras também estão menorzinhas, mas o conteúdo é bom como sempre. O assunto desse trimestre, como os irmãos podem ver, é Apocalipse. É o livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Nós vamos estudar Apocalipse durante todo o trimestre. Porém, nós sabemos que Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro polêmico, mas nesses 3 meses eu creio que nós vamos dar só uma arranhada na superfície do conteúdo desse livro, mas que essa arranhada seja para nos engrandecer, para que nós possamos conhecer o recado de Deus através desse livro. Compreendendo o livro de Apocalipse. Neste período de estudo, teremos o prazer de entrar na jornada desafiadora do livro de Apocalipse, que certamente nos trará profundo conhecimento e crescimento espiritual. Talvez uma das possíveis reações que possamos ter é que o livro esteja além da razão e da nossa compreensão, o que não é verdade. O livro de Apocalipse trata de uma revelação de Deus, escrita em linguagem ilustrada por meio de símbolos e números, com o objetivo de comunicar uma mensagem. Também apresenta profecias a respeito do futuro. Entender o contexto histórico em que ele está inserido facilitará uma melhor compreensão. Entender quando é que ele foi escrito, qual o objetivo dele ter sido escrito, nos faz compreender melhor. McDowell diz que a mensagem e o significado de Apocalipse fala sobre a relevância desse livro para os nossos dias. Este livro deve ser estudado a partir do contexto histórico. O autor argumenta que o livro foi escrito num período de crise. Então, se nós temos que saber qual o contexto do livro. Ele foi escrito num período de crise para ajudar os irmãos do primeiro século a enfrentar problemas específicos decorrentes dessa crise. Se nos dermos ao trabalho de aprender a natureza dessa crise, o livro começa a falar à nossa vida e ao nosso tempo. Então, se nós pudermos relacionar a crise daquele tempo com a crise de agora, nós sabemos que esse livro também não foi escrito só para as igrejas da Ásia, foi escrito para todos nós, porque nós também vivemos em plena crise, não só agora por causa da pandemia, mas quando Deus abençoar que acaba a pandemia, vem outra coisa, porque nós estamos no mundo. Como naquela época, há perseguições aos fiéis, hoje em dia, há uma batalha entre o bem e o mal em andamento, e os cristãos sofrem em meio às mesmas. Mas há uma esperança. A vitória é nossa e já está garantida por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Maravilha! Essa é o hino da EBD desse trimestre, é um hino lindo, que eu amo esse hino. É o 112 do cantor cristão, Vencendo Vem Jesus. Certamente nós haveremos de cantar esse hino durante o trimestre. Apocalipse, o livro da revelação. Mais alguma coisa sobre o livro de Apocalipse aqui que eu vou ler para os irmãos. A palavra Apocalipse origina-se do grego apocalipse,
que significa revelação. Com essa palavra, João inicia seu livro, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar mensagens. E aqui diz que a palavra Apocalipse significa, do termo de revelação, é a tradução original e significa tirar o véu, abrir, destampar, tornar conhecido, revelar. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expôs assuntos que estavam ocultos e revela eventos acontecidos na experiência das igrejas da Ásia e outros eventos que aconteceriam depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro de Apocalipse se cumprem através da história da igreja e revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que estão ainda por vir. O objetivo do livro de Apocalipse é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, ou seja, esse livro é a plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder. No livro encontramos a afirmação revelação de Jesus Cristo. As revelações provêm de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. Deus queria que os seus servos perseguidos soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para que a causa de Cristo triunfasse. Isso não quer dizer que os servos de Deus não sofreram. Sofreram sim, Daniel mesmo sofreu muito. Os servos dele sofreram, com a permissão de Deus, para mostrar o quanto Deus é poderoso. Aqui Deus deixa uma promessa. A promessa de que Jesus virá pela segunda vez. As promessas de Deus sempre são cumpridas, sempre, mas ao seu tempo. Ele prometeu a Salomão, a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. Prometeu a Abraão. Abraão era esposo de uma mulher estéril. E demorou o tempo certo de Deus para que nascesse o seu filho, que foi o primeiro da grande nação que tornou, porque Deus prometeu e Deus cumpre. O início dessa grande nação foi, sob permissão de Deus, ser cativos no Egito. Logo que chegaram, sabiam, tinham certeza de que viria um libertador para tirá-los dali. Esse libertador demorou cerca de 400 anos para chegar. Tempo de Deus, mas chegou. Mas Deus cumpriu a promessa dele. Durante esse tempo, eu sinto como se fosse uma peneirada no povo. Muitos se perderam, muitos se converteram aos deuses daquela região, mas muitos se mantiveram firmes. Então, cerca de 400 anos, chegou o libertador, provisão de Deus. Depois, foram esperar a chegada na terra prometida. Achavam que ia pelo deserto, logo ali encontraria a terra prometida. Foram 40 anos, tempo de Deus. Encontraram a terra prometida. Achavam que tudo estava maravilhoso, mas não estava, porque o povo tem a raiz do pecado. Eles pecavam, eles entravam em pecado e entravam para a correção de Deus. E nessa época estavam esperando o Salvador. Foi cerca de 1.300 a 1.400 anos esperando o Salvador, que é Jesus. Era promessa de Deus e Deus cumpriu. Agora tem cerca de 2.000 anos que nós estamos esperando a segunda vinda
de Jesus. É promessa de Deus. Nós temos certeza absoluta que há de cumprir. Não sei se no meu tempo de vida aqui na Terra, se não, mas o tempo de Deus vai chegar e é esse que eu estou esperando e é esse que nós, os crentes, estamos esperando e sabemos que vai chegar no tempo dele. A mensagem apocalíptica no Antigo Testamento, nós vamos mencionar alguma coisa no livro de Daniel. Daniel, nós sabemos que era um servo de Deus, que estava cativo na Babilônia, e é pela permissão de Deus, mas manteve firme aos pés de Jesus, porque ele não vacilou, ele não traiu, e ele sofreu, mas continuou firme. No capítulo 1 de Daniel, vou ler só do 1 ao 6. Diz: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. E também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Eles ficariam 3 anos aprendendo. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Nós vimos que eles foram escolhidos. Aquela hora que o rei mandou escolher esses jovens, Deus já tinha escolhido, porque ele sabia que aqueles não iam se corromper. E foram para servir o rei, portanto, não deixaram de servir a Jesus. Em Daniel 7, ele fala que as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. Graças a Deus por isso, ele domina. Em Daniel 8, Daniel narra a visão de Susã. A visão é aqui bem longa, os irmãos podem ler, Daniel 8, não vai dar tempo de ler agora. Daniel 9, nós vemos reafirmada a fé de Daniel, que continua vigorosa. Ele, por tudo que ele passou, ele mantinha a fé. Em Daniel 10, aparece o toque restaurador de Daniel. Daniel permaneceu na Babilônia enquanto o povo retorna para Jerusalém. Mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento na vida de Daniel foi inevitável, pois, por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história. Nós todos conhecemos a história, o principal acontecimento, entre muitos outros, que aconteceu com Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. Em Daniel 11, nós temos a revelação de que Deus não apenas vê o futuro, mas comanda-o. Isso aqui é confortante demais para o crente.
Deus não vê só o futuro, Ele comanda o futuro. Então, se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós sabemos que Ele já tem tudo preparado. Deus requer obediência, e é na fidelidade de Deus que o seu povo, ou a igreja, exerce o seu poder de influenciar o mundo e cumpre a sua missão de anunciar que Deus é amor, mas também é justiça sobre a face de toda a terra. Aqui iniciando o livro de Apocalipse, que até agora nós falamos um pouco sobre Daniel, da visão profética. Então, sua importância, a importância do livro do Apocalipse para os crentes pioneiros. Foi um vigor para os crentes pioneiros, foi um bálsamo para que eles pudessem esperar com mais segurança na presença do Senhor na vida deles. João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade de que Deus os amava. O primogênito dos mortos, vê essa frase aqui na revista, é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Recebeu o primeiro corpo celestial, sendo o primeiro entre os que faleceram. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus, mostrado na morte sacrificial que os purificou e os libertou da escravidão do pecado. O histórico da época diz que, quando João recebe a visão, os crentes da Ásia Menor que receberam o Evangelho através do testemunho dos apóstolos e dos outros cristãos estavam sofrendo por profunda perseguição. Precisava de encorajamento e firmeza diante da mensagem que estava recebendo. Assim, na revelação do Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar e superar seus algozes. Solidário com os companheiros submetidos ao martírio da perseguição, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos: a denúncia do pecado da perseguição, o sofrimento que aguarda os perseguidores e a vitória do bem manifestada no amor de Cristo pela igreja. A igreja é desafiada a superar as dificuldades do seu tempo, sendo fiel ao Senhor, na certeza de que Ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. É a esperança que aprove a Jesus mandar para os crentes daquela época, e é a mesma esperança que Ele envia para nós agora, através desse livro, através de toda a Bíblia. Preparo para as igrejas. Nós vamos ler o início agora de Apocalipse, só o início, para que possamos lembrar, que conhecimento nós já temos. Neste livro, isso aí é o Apocalipse 1, irmãos. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Você viu, e aqui está o que contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê esse livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João,
Escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que é e o que há de vir. As igrejas da Ásia receberam as mensagens de Apocalipse. Entenderam que eram palavras da direção e fortalecimento para seu preparo efetivo para passar por toda a experiência da perseguição do seu tempo. Foram encorajadas com as seguintes declarações: ele vem com as nuvens e todo olho o verá. É a afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes precisavam dessa certeza para que permanecessem firmes em sua fé. E como é no tempo de Deus, hoje em dia nós ainda continuamos com essa certeza e com a certeza nós permanecemos firmes na nossa fé. Ele revela em 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Portanto, ele é tudo, tudo, do início ao fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou, declaração que revela a eternidade do Senhor desde as revelações do Antigo Testamento. Revela que Deus é o começo, o autor e o criador de todas as coisas. E como ele propõe, declara e promete grandes coisas. O Senhor afirmou que ele é o princípio e o fim. Ele é a origem de toda a criação. Ele é o começo e é também o fim. E o alvo da criação. Assim devem ser os crentes de hoje, pois em meio à perseguição, a convicção da vinda de Jesus o fortalecerá. Isso é o que nos dá força. Jesus virá de forma inesquecível e todos reconhecerão o Senhor. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte, o transpassaram. Será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus era o Senhor, o Salvador, porém o rejeitaram, quando poderiam tê-lo recebido como Salvador e Senhor das suas vidas. Mas não fizeram enquanto tiveram a oportunidade de fazer. O livro de Apocalipse tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga, por meio da sua linguagem singular, carregada de símbolos, para mostrar a verdade sobre o dia do juízo final. Esse dia, gente, muitos, inclusive eu, temos uma curiosidade santa para viver esse dia. E nós sabemos que vamos viver esse dia, ou enquanto estamos vivos, ou depois de fazer a nossa passagem. Mas nós vamos ver esse dia. A ressurreição dos mortos, o inferno, o céu e a eternidade dos salvos e o destino dos ímpios. A principal mensagem de Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Os desastres narrados em Apocalipse, aquelas tragédias,
eles não devem ser considerados literalmente. É figurado, meus irmãos. Não podemos deixar algumas pessoas que aproveitarem de fatos que acontecem atualmente para dizer que estamos vivendo o Apocalipse. Só Deus sabe. Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade do Senhor Deus. A revelação vai ser conforme a vontade do Senhor Deus. Senhor Deus que conduz a história. Sua perenidade, está em 1,17, diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ele é o todo-poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz toda a história para o fim que ele quer. Para o fim que ele quer. Isso nós nunca podemos esquecer. Que tudo acontece conforme a vontade de Deus. Que a nossa vida já está, ele já sabe o que vai acontecer comigo a hora que eu sair dali. E eu não sei, mas Deus sabe. Deus é misericordioso. Deus evita que nós passamos por circunstâncias que às vezes ele pensa assim, não, isso não precisa. E Deus dá a graça. Ele nos dá presentes que nós nem merecemos. E assim nós vamos levando essa vida que nós estamos vivendo aqui, que aos olhos de Deus é rápida. Às vezes nós pensamos que demora muito, mas aos olhos de Deus é rápida. Esses 2000 anos que nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, para Deus não é nada. É o necessário, vai ser o necessário que ele julga necessário, que é o certo, para que seja a época certa de Jesus vir. Que nós possamos ter essa segurança, essa esperança de que Jesus virá. Por que Jesus virá? Por que eu sei? Porque Deus prometeu. E se ele promete, ele cumpre. Ele cumpriu quanto a Abraão, quanto a Moisés, quanto a primeira vinda de Jesus, e agora há de cumprir também. Nós temos confiança nisso. Que o Senhor esteja a cada dia revigorando os nossos corações na fé. Amém.